Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem vai sair daqui hoje mais feliz, diga aleluia. Glória a Deus. É isso aí, gente. Eu também estou muito feliz por esta manhã tão abençoada por Deus, né? Em que nós estamos aqui para poder receber mais um pouquinho de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje, né? Você pode ter estranhado, chegou aqui, já viu, né? Meu Deus, o que está acontecendo? As cadeiras estão diferentes, tal. Hoje falaram para mim, né? Falaram, né? O pastor hoje está mais bonito. Mas o problema é que hoje nós vamos... Problema não, né? A bênção é que nós vamos apresentar o Gael ao Senhor hoje. Amém? Então, no final do culto, nós vamos ter esse momento maravilhoso, onde nós vamos apresentar a vida do Gael ao Senhor, né? E que bom que todos estão aqui. Amém? Glória a Deus. Você já foi bênção hoje? Já foi? Já olhou para quem está do seu lado e falou assim: Deus te abençoe. Deus te abençoe, café. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aproveitar que você está em pé aí. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 17. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem sim. Abacuque 3, 17. Amém? Você na sua casa também? Abra aí em Abacuque 3, 17. Hoje eu quero falar com você sobre o tema que é assim, olha. Ainda que, fala comigo, ainda que eu confiarei. Amém? É muito importante a gente entender a palavra, né? Quando a gente entende a palavra, tudo muda. Vamos lá? Quem não encontrou ainda tem aqui no telão já, olha. Dá para você acompanhar aí, tá bom? Se alguém puder aumentar um pouquinho o meu retorno, eu agradeço. Eu estou gritando um pouco aqui para ouvir a voz, está vendo aí? É o verdinho aí, café, por favor. Amém? Abacuque 3, 17, 18. Aí, tá ficando bom. Mais um pouquinho só. Isso. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, presta atenção no versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Pai, te damos graças por mais uma vez estarmos aqui para receber a tua direção, a palavra que fortalece, a palavra que transforma e que cura. Eu te peço, Pai, esteja à frente de tudo isso, seja aquele que fala neste lugar, Deus, porque se o Senhor falar, tudo muda. Se o Senhor falar, tudo se transforma, Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus tem poder, Pai, para transformar as nossas vidas, para nos dar um novo destino. É isso que eu te peço nesta manhã, Pai. Fala com a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Eu oro a Deus para que todos prestem muita atenção na palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Amém, queridos? É a palavra que tem poder de transformar as nossas mentes. A gente nasce e carrega com a gente muitos sofismas, né? Que são mentiras que se fazem verdade, né? Então a gente tem aquele preconceito, aquela coisa formada dentro da gente. Eu não sei quantos aqui, como eu, né? Não queriam de jeito nenhum entrar numa igreja, né? Eu passava longe, porque eu achava que era careta, era quadrado, né? Era coisa de quem não tinha o que fazer, né? Então, um dia eu recebi a palavra. E quando a palavra entrou em mim, ela me transformou. Quem está entendendo? Amém? Eu sei que isso aconteceu com cada um que está aqui. Se não aconteceu ainda, vai acontecer, porque a palavra tem esse poder, né? Então nós estamos diante aqui de um texto que vem diretamente ao que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, nós estamos vivendo dias de medo, dias de insegurança. Muito obrigado, Fernanda. Deus abençoe. Sim ou não? A gente não sabe o que vai ser do ano que vem. Então você que segue um pouco de política, a gente está meio assim, assustado, perdido. Uns estão cheios de esperança, outros estão completamente assustados com o que pode vir a acontecer. Então a gente ouve rumores de guerra,
rumores de um monte de coisas e a gente não sabe qual é a verdade. Sim ou não? Então, semelhante ao que nós estamos vivendo, aqui eu estou lendo um texto onde Abacuque, ele era um profeta. Né? O que é um profeta, pastor? Profeta é alguém que ora e ouve, reconhece quando Deus está falando com ele. Amém? E nós temos esse poder. Quem crê nisso? Nós temos esse poder porque o Senhor Jesus, quando foi exaltado aos céus, ele liberou sobre nós o Espírito Santo Consolador, a fim de que todo que o receba possa começar a ouvir a voz do céu. Amém? Quantos livramentos você já teve e não soube explicar? Era o Espírito Santo já falando com você. Era o Senhor Deus. Amém? Quantas vezes você já tomou decisões que você não entendeu porquê, mas depois você foi entender? Era o Espírito Santo ali conduzindo você. Porque esse é o poder de Deus na nossa vida. Essa é a promessa de Jesus. Amém? Então nós precisamos entender. Aqui o profeta, ele estava vivendo dias terríveis. Por quê? Ele falava de um cenário de guerra, né? Era um cenário de guerra. Era um cenário onde ele estava vendo a cidade toda sendo cercada, né? Sendo roubada, sendo saqueada, as pessoas morrendo. Isso tudo acontece em Nínive, né? Quem lembra de Nínive? É aquela cidade onde o profeta, né? Jonas, ele foi enviado para levar salvação a Nínive, mas era uma cidade de bárbaros, de pessoas terríveis, ninguém queria saber de Deus, eles faziam coisas abomináveis a ponto de que o profeta não quisesse ir até lá. E por isso a gente vê que Jonas tenta fugir. Por isso a gente vê que Jonas, milagrosamente, ele é vomitado na praia por um peixe que a gente acredita que seja uma baleia, mas ninguém tem provas disso. Sim ou não? Mas então, é nessa cidade, Nínive, que começou a obra de Deus a partir de Jonas. Quando Jonas começa a profetizar sobre Nínive, né, ele vê o milagre, ele vê todos aqueles bárbaros sanguinários se rendendo aos pés de Cristo. Amém? Isso é maravilhoso. É o poder de Deus que se prova, né? Quando fala em João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi primeiro, para que vades e deis fruto. Amém? Então nós estamos vendo aqui um cenário onde Abacuque em Nínive, ele vivia em Nínive, estava vendo então, né? Nos anos 612 a 590 antes de Cristo, né? Ele estava vendo ali a invasão babilônica. Então qual era o cenário? Imagina qual é o cenário se nós estamos aqui agora e começa a ter uma invasão americana aqui, ou russa, aqui no Brasil. Imagina o cenário, imagina como é que a gente ia ficar. Todo mundo tentando se esconder, todo mundo tentando guardar o que tem, mas os exércitos entrando nas casas e arrancando tudo que você tem. Esse era o cenário daquele tempo. A ponto do profeta olhar ao redor e não ver esperança. Quem está entendendo? Então ele cita um texto aqui maravilhoso, olha. Olha, porque ainda que, diga assim, ainda que. O que ele está dizendo com ainda que? Olha, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Todo mundo sabe que qualquer fruta, né? Qualquer fruta, teve um tempo que eu tinha um pé de jabuticaba na minha casa. Antes da jabuticaba nascer, enchia de flores. Sim ou não? Então todo mundo sabe qualquer fruta que vai dar frutos, né? Qualquer pé de fruta que vai dar frutos, antes de dar fruto ele floresce. E aqui então ele olha e não vê nada florescendo, não vê nada novo acontecendo. E ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Vide é pé de uva, né? E para eles representava a vida, representava a saúde, né? Eles faziam vinhos. Então, olha, não tem, ele olha de um lado, não tem flores nas árvores, olha para o outro, não tem uva, não tem cacho de uva, não tem fruto na vide. Ainda que decepcione o produto da oliveira, né? Puxa, nós plantamos a oliveira para a gente fazer o azeite e não nasceu nada. Imagina essa situação que eles estavam vivendo, né? E nos currais não haja gado. Então o último recurso talvez fosse uma criação de gado ou de galinhas, mas não tinha nada. Estava tudo vazio, porque nada prosperava naquele lugar. Amém, igreja? Então eu vejo isso falando de muitas das nossas vidas. Quantas áreas da tua vida, né, tá? Como essa situação? Você tenta uma coisa e não dá certo. Você tenta outra e não dá certo. E você tem uma esperança aqui e a esperança está vazia.
Você procura de um lado, procura de outro e nada acontece. Quantas pessoas chegam ao desespero total a ponto de tirar a própria vida? Porque acreditam que não tem mais saída. Sim ou não, igreja? Eu não sei, não vou nem perguntar, mas aqui entre nós já deve ter tido pessoas que tiveram, né, à beira de se matarem num momento difícil da sua vida. Mas eu quero te falar que existe um Deus forte. Amém? Existe um Deus poderoso. E é para isso que nós temos que acreditar. Com essa fé, com essa certeza. Né? Então, a insegurança era um dos fatores relacionados a esse momento de Abacuque. E Abacuque então olha, e ele começa a falar algo que nós temos que aprender. Isso é poderoso. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Mas se você tiver fé no Deus Todo-Poderoso, você vai olhar para a situação e vai profetizar. Ainda que eu não esteja vendo a porta aberta, ainda que a enfermidade esteja em mim, ainda que as coisas não aconteçam como eu esperava, ainda assim eu esperarei no Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe por que isso é importante? Porque você está declarando que muito além das palavras existe uma fé verdadeira no teu coração. Amém, igreja? Porque é fácil falar, eu acredito em Deus. E todo mundo fala, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita, mas quando vem os dias ruins? E quando vem as tribulações da vida? E quando vem aquela situação que só você e Deus sabe o que você está passando? E quando vem esse dia? Como é que você vai declarar a tua fé em Deus? Então nós somos abalados ao longo do... Porque nós somos mal criados. Mal criados. Como assim, pastor? Pastores do Brasil, né, infelizmente, começaram a ensinar as pessoas que nosso Deus é o Deus que tem que fazer milagres. E se Ele não fizer, o erro está em você. Você está em pecado. Mas não é bem assim. Amém? Eu já preguei aqui que o sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, bons ou ruins. Mas o que nós temos que ter é uma certeza de que existe um Deus que me ama. E principalmente existe um Deus que me conhece. Amém? E aí então vem o segundo caso, né? Como que você tem exercitado a tua fé? De que maneira você tem exercitado a tua fé? Porque a coisa mais fácil é a gente sentar e chorar. A coisa mais fácil é a gente olhar e reclamar e murmurar e falar mal da situação. Mas como que eu estou exercitando a minha fé? Então, mais uma vez, né, vamos pegar aqui o nosso Brasil. Vamos pegar aqui a nossa política, né? É tão fácil falar mal da política. Mas o que eu tenho feito? O que eu tenho feito para melhorar a minha vida? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, queridos, a gente tem uma parcela em tudo isso. Nós temos a nossa parcela, a nossa participação. Eu posso começar a mudar o Brasil a partir da minha casa. Amém? E a gente não olha para a nossa casa, a gente olha para a casa dos outros. Né? Olha como que está lá, olha, mas olha, vamos olhar para dentro de nós. Será que eu acredito verdadeiramente em Deus? Será que eu acredito? Quem aqui já passou por uma situação que não tinha solução, mas Deus foi Deus na tua vida? Levanta a sua mão só para a gente ver. Amém? Olha ao redor aí, dá uma olhada, quantas mãos levantadas. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós temos que ter essa convicção de que, ainda que nada nos dê esperança, o nosso Deus não mente. Amém? Ele é maravilhoso. Glória a Deus, né, Adão? Ô, glória! Então, queridos, mais do que nunca a gente tem que exercitar a nossa fé. E como é que eu exercito a minha fé? Entendendo a necessidade de mudar alguns conceitos. Eu tenho que mudar alguns conceitos. Sabe? Eu não posso ter uma fé superficial, uma fé morta. Uma fé que em coisas que não podem mudar a minha vida. Eu tenho que ter uma fé no Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha o que fala em João capítulo 1. Presta atenção, vamos começar agora e vai aprofundar agora. Amém? Presta atenção, João capítulo 1, verso 11. Presta muita atenção nesse texto. João capítulo 1, verso 11, olha. Veio para o que era seu. De quem que ele está falando aqui? De Jesus. Jesus foi o Filho unigênito enviado por Deus à terra para redenção de todos. Amém?
Nós estávamos condenados dos nossos pecados, mas Deus teve tanta misericórdia que Ele enviou Jesus à terra. Amém? E Deus tinha um povo preparado, que era o povo judeu. Era o povo preparado por Deus, era o povo que era classificado como povo de Deus. E esse povo sabia que viria o Messias, sabia que viria o Mestre, sabia que viria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas eles não sabiam que ele viria filho de um carpinteiro, nascido numa manjedoura. Eles não sabiam disso. E para eles isso era humilhante. Eles tinham histórias de heróis. Se Moisés, que era um homem comum, ele estendeu o cajado e abriu o mar vermelho e o povo passou. Se Moisés, que era um homem comum, tocou a rocha e saiu água no meio do deserto. Se Moisés orou e choveu maná, choveu codornas. O que dirá do Rei dos Reis? Quando ele vier, então eles tinham esse pensamento, essa esperança, que foi frustrada com o nascimento de Jesus numa manjedoura. Amém, igreja? E o plano de Deus então estava frustrado. Mas Deus é soberano. Amém? E Deus não perderia o plano dele. Então, em João capítulo 1, verso 11, vem aquilo que eu chamo de leque maravilhoso de vida eterna. Amém? Olha aqui, olha. Veio para o que era seu. Quem? Jesus. Veio para os judeus. Vírgula. E os seus não o receberam. Então aqueles que deveriam ter acreditado em Jesus não acreditaram. Aqueles que deveriam ter recebido Jesus não receberam, porque eram humilhantes. Ele deveria vir montado num cavalo branco, né, com relâmpagos e trovões, e não numa manjedoura. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? E aí o leque de Deus ele é aberto, né, para alcançar a todos. Olha, no versículo 12. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem entendeu o que foi lido aqui agora? Quem entendeu? Amém? Agora eu te pergunto, todo mundo é filho de Deus? Todo mundo? O mundo diz isso, né? A todo mundo é filho de Deus. A Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que só é transformado em filho de Deus quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, por que eu estou falando isso, pastor? Porque que isso tem a ver com a palavra de Abacuque? Tem a ver com a certeza, a fé. A certeza de que existe um Deus que te conhece. Amém? Porque Abacuque era conhecido de Deus. E Abacuque, apesar daquilo que ele via, ele teve ousadia de olhar com os olhos da fé e declarar: ainda que tudo esteja contrário, eu confiarei no Senhor. Amém? E por que isso é importante? Porque as pessoas não pregam mais sobre isso, né? Tem gente que entra e sai da igreja, tem gente que gosta da igreja, tem gente que, pastor, eu não perco um culto mais, mas nunca confessou Jesus com a sua boca. Sabe? Você já confessou Jesus? Pastor, precisa? Claro que precisa, porque a Bíblia está dizendo, olha, quem o receber, como que eu recebo? Jesus, confessando com os meus lábios. Está escrito aqui em Romanos, já vou pular aqui para baixo, Romanos 10, do 8 ao 11, ó. Presta atenção nisso. Romanos 10, do 8 ao 11, olha. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Amém? A palavra está à disposição de todos. Todo mundo pode ir lá comprar uma Bíblia, orar a Deus, começar a ler. Pode baixar no aplicativo no celular. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então você pode conhecer a palavra, você pode declarar a palavra. Quem está entendendo? Aqui, olha. Esta é a palavra de fé que pregamos. Versículo 9. A saber. Então ele está falando, você pode ter a palavra, você pode lançar a palavra, você pode estudar a palavra, você pode discutir a palavra. Só que tem uma coisa que se você não entender, tudo isso aí vai ficar. Olha aqui, versículo 9. A saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? Eu não vou nem perguntar aqui, mas eu sei que tem gente aqui que está na igreja, mas ainda não confessou com seus lábios o Senhor Jesus. Sabe? Pastor, eu estou bem, olha, eu estou aqui, já estou 1 ano na igreja. Olha, eu não perco um culto. Mas você já confessou Jesus? E eu já vou te mostrar a importância disso, porque se você não confessa, o teu nome não é escrito no livro da vida. Isso vai fazer toda a diferença no dia da volta do Senhor. Amém? Então, presta atenção nisso. Pastor, mas eu creio em Deus. Eu te pergunto, o diabo crê em Deus? Sim. Ele crê mais ou menos do que nós, muito mais. Porque o diabo conhece Deus face a face. Então, pelo amor de Deus, não cai nessa roubada. Ah, eu acredito em Deus, está tudo bem. O diabo também acredita. Amém, igreja? A diferença que é feita é no momento em que você recebe a palavra e fala, Senhor, eu entendi. Não adianta nada eu falar com um Deus que não me conhece. Eu tenho que falar com um Deus que me conhece, um Deus que me adotou, um Deus que me fez estranho ser filho dele. Amém? Isso é maravilhoso. Então você que já confessou Jesus, vai se alegrando aí. Porque talvez você não tenha entendido, mas você é filho, você é filha do Altíssimo. Aleluia. Sabe o que isso me diz? Que Ele ouve o teu clamor. Ele ouve as tuas orações. Ele ouve. Qual é o pai que não ouve o choro de um filho? Fala para mim. Qual é a mãe que não levanta de madrugada se o filho estiver chorando? Posso ouvir um amém, igreja? Então você que já confessou Jesus, se alegre. Porque hoje Deus está tocando na tua fé. Você tem que acreditar que Ele é Pai, Ele te conhece, Ele te adotou. E tudo que é dele é teu. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Quando você entender isso, as coisas mudam. Porque a tua oração vai ser uma oração verdadeira, não vai mais ser uma oração balançada na dúvida. Sabe, a gente sofre tanto porque a gente ora e não vê respostas, mas a nossa oração é baseada em dúvidas. E hoje Deus está te dizendo, não duvide, eu sou o teu Pai. Amém? Pastor, eu ainda não confessei. No final do culto, nós vamos fazer aqui um momento para que você faça isso. Amém? Mas isso tem que ser feito. Então perceba que está claro que mesmo que todos acreditem em Deus, não é nem todo mundo é filho de Deus. Amém? Aí você vai olhar para o mundo e vai falar assim, olha, todo mundo é filho de Deus. Não. Se você não recebe Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia está dizendo, né? Que a gente só é transformado em filho de Deus nesse momento, que a gente recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Amém? Isso é pela fé, né? Pastor, como você me prova? Eu não tenho provas. Eu sou uma prova viva do Deus que me sustenta a cada dia. Amém? Você que levantou a mão, você é uma prova viva, porque as pessoas que te cercam sabem as situações em que você esteve envolvido e Deus foi maior na tua vida. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Então, Abacuque profetizou contra o quê? Contra a esperança. Contra a esperança. Eu quero te falar nessa manhã aqui, seja qual for a situação, se você não vê esperança, você tem que olhar para o alto e saber que tem um Deus lá que te conhece. Amém? E é assim que você vence. Por quê? Por que Abacuque profetiza contra a esperança? Porque ele não é limitado, ele sabe que serve a um Deus. Eu sirvo a um Deus que não é limitado aos fatores desse mundo. Amém? A gente ora e coloca dificuldades para Deus. Sabe? Ah, Deus, eu queria atravessar o mundo, né? Mas eu não tenho dinheiro. E isso é impossível. Como se Deus estivesse limitado às tuas finanças. Mas Ele não está. Ele não está. Ele é o dono do ouro e da prata do universo. Se Ele estalar o dedo, as coisas acontecem e você não vai ter como explicar. Amém? Em nome de Jesus. Creiam nisso, igreja. Vocês servem um Deus vivo. Mas você tem que ser conhecido, você tem que ser filho, você tem que ser filha. Eu sempre conto aqui que quando eu fiz 25 anos de casamento, a minha esposa tinha um sonho.
né? Qual era o sonho dela? Tem gente que o sonho da pessoa é comer na churrascaria. O sonho dela era conhecer Paris. Ela queria conhecer Paris. Ela queria conhecer a Torre Eiffel. Eu falei, então tá bom, porque nós estamos casados há 34 anos. Ontem fizemos 34 anos de casamento. Amém? E por que a gente está casado assim? Porque a gente aprendeu a se entender, a se respeitar. Né? Então, uns 5 anos antes, com 20 anos, eu já falei, puxa, eu vou ter que levar a Nancy para Paris, não sei como. E aí eu comecei a trabalhar, e comecei a fazer coisas, e vender coisas. E de repente, nós começamos a guardar dinheiro. E começamos a guardar dinheiro. Chegou uma época que a gente tinha o dinheiro para ir e voltar e gastar lá, e estava tudo certo. Mas aí, tem um Deus que está de olho em cada um de nós, amém? Sabe o que aconteceu? Foi uma época muito difícil da igreja. A igreja era lá em São Bernardo. A igreja não tinha membros. A igreja tinha contas altíssimas, né? E não podia fechar. Não podia fechar, porque se Deus abriu, eu não vou fechar, né? E foi uma época que eu tive que pegar todo esse dinheiro, um pouquinho por mês, e pagar contas da igreja. Paguei um aluguel, paguei uma conta de água, paguei uma conta de luz, paguei isso, paguei aquilo. E quando a gente foi ver, cadê o dinheiro da viagem? Não tinha mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Não tinha mais. Aí numa segunda-feira de oração, eu estava orando, estava eu e mais 2 ou 3 pessoas na igreja, eu estava orando, eu nunca vou esquecer que eu comecei a olhar para Deus e falar, Deus, eu não sei porquê, mas eu tinha tudo preparado, e eu não tenho mais. Sabe, a gente já chegou nos 25 anos, daqui a pouco é 26, e eu não levei a Nancy para Paris, mas tá bom, o Senhor sabe todas as coisas, mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre acontecer. Amém? Gente, naquela noite, eu falei com Deus com tanta verdade, que no outro dia, o Pedro me liga, eu falo assim, você viu o que aconteceu? Eu falei, o quê? Olha o preço das passagens, que estava X, agora você leva 2 por menos do valor que estava. Eu falei, tá brincando, parcela. Eu falei, então vamos lá. Eu comprei as 2 passagens, parceladas. E aí a gente começou, pessoas que me deviam começaram a me procurar, estou te devendo um dinheiro, tá aí, olha isso aqui. Quando nós fomos ver, o dinheiro estava tudo lá. Amém? E as passagens compradas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Você tem um pai vivo, um pai verdadeiro, um pai que te escolheu para ser filho dele. Ele só precisa do teu sim. A única coisa que ele quer é que você se entregue a ele. Ele não quer tomar você à força. Quem está entendendo? Amém, igreja? A única coisa que ele quer é que você entenda, que você queira fazer parte dos filhos de Deus. Deus, eu quero, eu te recebo. Eu quero, eu preciso de ti. Amém? E as coisas fluem. Está toda a família aqui da Nancy, está toda aí, né? A família do Pedro. Vocês viram isso acontecendo. Vocês acompanharam. Amém? Então, gente, não limite Deus. Eu não sei qual é o teu sonho, mas nessa manhã, o Senhor está te falando que a única coisa que Ele quer é o teu coração. Ele pode muito mais do que você. Aquilo que você planeja, você não sabe como fazer, Ele sabe. Ele pode. Amém. Glória a Deus. É assim que Abacuque profetiza, é assim que ele profetizou. Ainda que nada aconteça, eu continuarei crendo e esperando no Senhor. Aleluia. Coisas palpáveis vão acontecer. E eu tenho que confessar Jesus com os meus lábios. Eu preciso, pastor, precisa. Sabe por que você precisa? Porque Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar e você precisa ter seu nome escrito no livro da vida. Como é isso, pastor? Abra sua Bíblia comigo, né? Em Apocalipse capítulo 20, aqui já é o final de todas as coisas. Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15.
Servir a Deus é servir ao Deus do impossível. Impossíveis acontecem. Quem está entendendo? Tem um membro aqui da igreja que estava no hospital, precisando muito de uma intervenção divina, né? Estava com uns problemas seríssimos na mesa de cirurgia. E eu só recebi a ligação a hora porque o negócio está feio. Eu orei. Igreja, eu não sei se vocês vão acreditar, mas acredite. Eu estava ajoelhado na minha sala, ajoelhado no sofá. E eu falei, Deus, eu não posso sair daqui até lá agora. Mas o Senhor pode me levar em espírito lá. Igreja, eu estava orando. Eu estava orando no sofá, assim, com a cara no sofá. E de repente eu abro meus olhos, eu não estava mais no sofá, eu vi o centro cirúrgico. Eu vi a junta médica toda em volta da pessoa. E quando eu entro no meio da pessoa, tinha uma pessoa toda suja lá no meio. Era um demônio. E eu tive ousadia para olhar para aquele demônio e falar, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para mandar você embora em nome de Jesus. Sai daqui agora! E aquele demônio foi afastando e desapareceu. E ficou só a junta médica ali. E os médicos não me viram. Amém? E quando eu volto da oração, eu falo, meu Deus, que loucura. O que está acontecendo? Eu falei, nossa, oração é uma coisa doida, né? Olha o que aconteceu. Eu falei assim, parece que eu saí daqui e fui lá no hospital. Aí no outro dia saiu da cirurgia, estava no quarto, fomos visitar, e a primeira coisa que a pessoa me falou assim, pastor, eu vi você aqui ontem. Eu vi você aqui ontem, no meio dos médicos. Eu vi você. Amém, igreja? Em nome de Jesus, creia no Deus acima de tudo isso que você vê. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Ele é o Deus que faz para quem acredita. Amém? Apocalipse 20:11. Presta atenção nisso. E vi um grande trono branco aqui. O apóstolo estava na ilha de Patmos, né? E ele tem uma revelação da volta de Jesus. Olha. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Então não tem lugar para Deus nesse mundo. Não tem lugar para Jesus nesse mundo. Quem está entendendo? Amém? Olha, fugiu e não se achou lugar para eles. Versículo 12. Presta atenção nisso. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Quem são os mortos? São todos aqueles que já morreram. Amém? Então essa ideia de que morreu, nasce de novo, esquece. Jesus fala do rico e do Lázaro. Jesus fala que, a Bíblia fala que ao homem foi destinado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Amém? Então aquilo é todos os mortos. Eu, você, se nós estivermos vivos, nós vamos estar sepultados. De onde você estiver, você vai sair e vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Amém, igreja? Vocês estão comigo aqui? Aqui, ó. E viu os mortos, grandes e pequenos, quer dizer, rico, pobre, famoso, desconhecido. Vai estar todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo. Sim ou não? Olha, estava diante de Deus, e viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, no plural, mais de um. Abriram-se os livros, vírgula, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ah, pastor, então vou fazer um monte de obra boa para mim ser salvo. A obra não salva ninguém, amém? Mas a fé sem obras é morta. Então você tem que ter fé em Cristo, o nome no livro da vida, então aí vem as boas obras. Amém? Porque eu e você, todos nós, vamos ser julgados um dia pelas obras que nós cometemos. Tudo que nós estamos fazendo está sendo computado lá no céu. Amém, igreja? Pastor, isso conta desde quando eu nasci? Não, para nós não.
Isso conta desde o momento em que você entende as coisas e você se rende às águas do batismo. Amém? Porque as coisas passadas já se foram, eis que tudo se fez novo. Então eu entendi, eu quero receber Jesus. Você recebe Jesus, confessa com os teus lábios. Pastor, quando vai ser o batismo? O nosso vai ser dia 17, dia 10. O nosso vai ser dia 10 agora, sábado que vem. Amém? E por que eu tenho que batizar, pastor? Porque você tem que ter consciência das coisas. Amém? Nós vamos apresentar o Gael hoje. O Gael não tem consciência do que está acontecendo. Ele não tem capacidade de se arrepender. Quem está entendendo? Ah, pastor, mas ele também não tem pecado. A Bíblia fala que a gente herdou os pecados de Adão, né? E Jesus então veio como segundo Adão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, queridos, olha só. Todos os mortos vão estar diante do tribunal de Cristo. E a gente não pode ter medo disso. Amém? A gente tem que ansiar por isso, olha. E vamos ser julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Agora segura, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem está entendendo? Amém? Então hoje eu quero trazer 3 princípios para você. O primeiro é que existe um Deus que quer te conhecer. E Ele vai te conhecer a partir do momento que você confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você aceitar o favor imerecido. Você aceitar a graça confessando com os teus lábios. Amém? O segundo é que isso vai aumentar a tua fé. Você vai orar na certeza de que Deus está te ouvindo. Amém? E o terceiro é que Jesus está voltando. E nessa manhã, o Senhor está te dizendo, né, que Ele está com tudo preparado. Mas Ele quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Amém, queridos? Eu posso ficar, igreja, eu posso ficar 50 anos aqui pregando a palavra, batizando pessoas, expulsando demônios. Se eu não confessei Jesus, o meu nome não está no livro da vida. Amém? Então, eu quero dizer para você que quando eu era criança, e eu tinha um problema muito sério, eu me lembrava na hora, eu falava, que bom que eu tenho pai, eu tenho mãe. O meu pai e a minha mãe com certeza vão me ajudar. A minha mãe está aí, 86 anos. Quantas vezes ela me socorreu financeiramente? Ela e meu pai? Porque é pai, é mãe. E eu tinha certeza, eu falava, mãe, eu preciso de uma ajuda aí, aconteceu não sei o quê. Ela, quantos que você precisa? Eu preciso de tanto. Ela ia lá na poupança, tirava, me ajudava. Amém? Olha o que fala em Mateus 7:11. Mateus 7:11. Se vós, pois, sendo maus, aqui Jesus está falando de todos nós aqui, todos nós, né? Temos que lutar contra a carne, né, para sermos parecidos com Cristo. Olha, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Então entenda isso, você que é pai, você que é mãe, você que é filho. Você sabe que você pode contar com o teu pai e com a tua mãe? O teu filho sabe que pode contar com você, sim ou não? Meu Deus. Agora Deus está falando assim, nós que somos humanos e falhos, somos assim? O que será que Deus não pode fazer por você, a partir do momento em que você se tornar filho e filha dele? Amém? Eu quero te dizer que eu tinha pai e mãe, e eu recorri a eles. Eu quero te dizer que hoje, né, eu tenho um pai vivo no céu. Amém? Eu tenho um pai no céu, um pai de amor, um pai que me ama, um pai que
não vê limites para me fazer feliz. Amém? Você vai entender o que Jesus disse quando ele falou que tereis vida e vida com abundância. Amém? O Senhor quer que você tenha uma vida abundante em todos os sentidos. Ele quer que você entenda que Ele é o provedor de todas as coisas. Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele cura, Ele fere. Amém? Ele faz tudo para que as pessoas não reconheçam como o Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar? Vamos orar?